Bem-vindos a mais um podcast de Migalhas Socráticas, um podcast da Escola Profissional de Tecnologia Digital. Hoje temos connosco Beatriz Neto e Clara Rocha, alunas do curso de Multimédia, 12º ano, com quem vamos conversar sobre a felicidade. Bem-vindas. Então, como é habitual neste programa, vamos começar com uma pequena provocação. Essa provocação é um texto de Pascal, um filósofo francês, que escreve o seguinte: todos os seres humanos procuram ser felizes, sem exceção, sejam quais forem os diferentes meios que empreguem para isso. Tendem todos para esse fim. Aquilo que faz com que uns vão para a guerra e outros não, é esse mesmo desejo que se encontra em todos eles acompanhado de diferentes perspectivas. A vontade não faz nunca o mais pequeno movimento que não seja em direção a esse objeto. É o motivo de todas as ações dos seres humanos, mesmo dos que se vão enforcar. Beatriz, começamos por ti. Queres ser feliz, Beatriz? Eu quero, não é? Acho que é aquilo que todos os seres humanos querem. Como está aí a dizer, os seres humanos procuram a felicidade. E o que é felicidade, Beatriz? Eu acho que a felicidade é um estado de espírito que nós temos, mas que não está connosco, não está presente sempre. Ou seja, não temos muitos momentos de tristeza e são exatamente esses momentos de tristeza que nos fazem perceber o valor dos momentos de felicidade que nós temos. Nós podemos ficar felizes com coisas que nós criamos. Por exemplo, se eu trabalhar muito para um projeto e eu conseguir realizar esse projeto, eu vou ficar feliz. Mas também posso ficar feliz com uma coisa simples, que se uma criança vier ter comigo na rua e me der um abraço, vou ficar feliz. Não fui eu que criei essa felicidade. Portanto, a felicidade vem de pequenos momentos e de pequenas conquistas. Eu acho que é isso que todos querem. Pelo menos um bocadinho na vida. E isso é felicidade ou é alegria, Beatriz? Acho que é felicidade. E a felicidade, sendo um estado de espírito, dura para sempre ou é temporário? Porque nós passamos por muitos estados de espírito diferentes, não é? Ao longo da nossa vida. Sim. Ao meu ver, a felicidade são pequenos momentos, não é algo que esteja constante, algo que seja constante. Pronto. Clara, também queres ser feliz? Sim. Como todos os seres humanos? Sim. O que é ser feliz? Bom, para mim, ser feliz é... primeiro, eu vou discordar com a Beatriz, quando ela disse que ser feliz é um estado de espírito temporário. Acho que é uma coisa para sempre. E ser feliz não é não ter problemas, é saber lidar com os problemas. E de que é que nós precisamos para ser felizes, Clara? Não sei, acho que é tentar lidar com os problemas da melhor forma. Todos os problemas? É uma parte deles. E quais são os problemas que nos impedem de sermos felizes, Clara, na vida humana? Preocupamos-nos com coisas que às vezes são muito irrelevantes para a nossa vida. Por exemplo? Coisas que nós não conseguimos mudar, tipo... não consigo explicar. A morte seriam desses problemas, Clara? Não. Para começarmos já de maneira ligeira, não é? A morte não seria um desses problemas? Não, acho que a morte é uma coisa natural. Então, quando nós nos preocupamos com o facto de nós vamos morrer, tipo, ai meu Deus, eu vou morrer um dia, eu acho que isso torna-nos uma pessoa um bocadinho infeliz, porque estamos a preocupar com uma coisa que não temos controle. Então, mas a morte, sendo assim, é um impedimento à felicidade. Como tu começaste por dizer, e corrijo-me se eu estiver enganado, se a felicidade não pode ser temporária, se tem de durar para sempre, a morte impede que isso aconteça, se a morte for o nosso fim, ou não? Acho que sim, senhor. Então temos um problema, que é desejarmos sermos felizes, mas morrermos. Isso é grave. É. Como é que poderíamos resolver isso? Não sei, senhor. Beatriz, Então eu acho... a morte é um impedimento à felicidade? Sim, neste caso eu não me estou a referir à minha própria morte, porque quando eu morrer, não é? Eu não vou sentir mais nada. Tens certeza? Espero que sim, não é? Esperas que sim? Espero estar morta e sossegadinha. Esperas que a morte seja o fim completo e absoluto da tua consciência? Do meu ponto de vista, não é, católico, eu acredito que existe uma vida para além da morte. Mas... Não acreditas ou acreditas? Não percebi. Acreditas? Acredito que existe uma vida para além da morte. Mas neste caso eu acho que a morte de algum ente querido ou de alguém pode ser um impedimento à nossa felicidade, porque a partir do momento em que nós perdemos alguém que nos é próximo, nós começamos se calhar a duvidar um pouco da nossa felicidade, e acho que é isso que acontece com muitos seres humanos que, por exemplo, estão tão desesperados às vezes que vão em busca da felicidade das formas mais obscuras possíveis, mais tristes, não é?
porque estão tão obcecados por ter essa felicidade e por conseguir encontrar, que acabam por fazer muitas coisas más. Então acho que sim, que a morte é um impedimento, porque eu também acho que a felicidade não é uma coisa constante, então... Mas então é só a morte dos outros que é um impedimento, ou pode ser um impedimento para a nossa própria felicidade? Sim. A nossa própria morte não o pode ser? Eu acho que a nossa própria morte deixa as pessoas, ou seja, as pessoas que ficam na Terra, não é? É que vão ficar tristes com a nossa morte, porque a partir do momento em que nós morremos, nós vamos fazer falta às outras pessoas. A nossa alma, não é? Que eu acredito que vai para o céu, mas de resto não vai haver muitos impedimentos. Sim. Então, mas deixemos para já de parte a questão religiosa, okay. Considerarmos aqui na argumentação filosófica objetiva, ainda que seja muito interessante esse ponto de vista. Pensemos no seguinte: se a nossa morte for o fim da nossa consciência, se nós deixarmos de existir por completo, isso significaria que nós deixaríamos de sentir o que quer que fosse, inclusive a felicidade. Sim, deixaríamos de sentir qualquer tipo de emoção, qualquer tipo de dor física, porque estamos mortos. Muito bem. Quando pensas na tua felicidade, Beatriz, pensas na tua felicidade como uma coisa que tu queres guardar para sempre, ou ficas satisfeita se for apenas temporária, momentânea? Algo de felicidade de guardar como se fosse uma memória feliz. Só uma memória? Quando pensas em ser feliz, não queres uma felicidade que dure para sempre? Que nunca mais acabe? Sim, mas por exemplo, para eu continuar também com essa felicidade, eu tenho que ter memória das minhas felicidades passadas. Porque ao eu lembrar-me de coisas que eu fazia quando era pequena, eu vou ficar feliz num preciso momento. Mas depois vou conseguir arranjar muitas outras coisas ao longo da vida para me deixarem feliz. Mas a memória de coisas felizes do passado é muito importante para conseguir ter uma felicidade ao longo da vida. Então vou fazer aqui uma pequena brincadeira com o argumento que tu estás a utilizar. Isso quer dizer que se eu não me lembrar de que sou feliz, não posso ser feliz? Imagina, eu sinto-me feliz. Sim. Esqueço-me. Certo. Isso é um problema. É um problema. Então, alguém com Alzheimer, por exemplo, não consegue ser feliz? Não sei, por exemplo, eu lembro-me a minha avó teve Alzheimer, eu lembro muitas vezes ela dizer que não conseguia ser feliz porque não se lembra de muitas das coisas que viveu no passado. Ou seja, a felicidade dela eram de coisas que nós lhe conseguíamos dar no momento em que ela se lembrava. Coisas do passado não, portanto, a felicidade, para mim, para eu poder ser, se calhar, um pouco mais feliz no futuro, coisas do passado que eu me vou lembrando ajuda, mas pessoas que têm Alzheimer, acho que a felicidade passa muito por coisas do momento e não por coisas passadas. Acho que aí torna-se irrelevante o passado. Então a doença também é um impedimento à felicidade? Sim, eu acho que há muitos impedimentos à felicidade. E um deles é a doença? Sim. Mas a morte não? Eu acho que a morte pode ser, mas acho que é mais a morte dos outros. Não, por exemplo, a não ser que eu fique muito tempo a pensar que vou morrer, como a Ana Clara estava a dizer, aí pode ser um impedimento à felicidade e mesmo de uma pessoa viver. Se estiver muito concentrada na sua morte, deixa de conseguir viver a sua vida. Mas, para mim, no meu caso, acho que é mais pensar na morte dos outros. Interessante. Clara, a doença também é um impedimento para a felicidade? Acho, não sei, setora, fico muito indecisa entre sim, entre não, porque a pessoa, lá está, a pessoa pode esquecer daqueles momentos, como a Beatriz disse, pode esquecer dos momentos que tinha passado, mas ela pode ter uma felicidade, não é temporária a palavra, mas uma felicidade dos momentos que ela passa ali com as pessoas que ela gosta. Eu acho que a morte é um impedimento, mas a morte dos outros, acho que foi isso que a Bia disse, que a morte dos outros torna-se um impedimento ou um problema, mas não algo assim tão grande que eu não possa passar. Então, se perdermos aquilo que amamos, deixamos de ser felizes? Não, acho que não. Não? Então, se perdermos as pessoas que amamos à nossa volta, podemos continuar a ser felizes? Acho que eu fico sempre um sim entre um não, setor. Quais são os argumentos que te empurram para um lado e para o outro? Eu posso saber lidar melhor com mortes, ou seja, eu posso, por exemplo, uma pessoa falece, eu sei que eu vou passar por um momento difícil, mas isso não pode impedir que eu mais lá para a frente não seja feliz. Ou seja, eu posso ter um momento assim temporário de tristeza, angústia, mas eu não vou ter a vida toda cheia com esses problemas. E se eu tiver esses momentos de tristeza e angústia ao longo da minha vida, mesmo que sejam intervalados por momentos de alegria,
eu posso ser feliz nessas condições ou serei infeliz? Eu posso ser feliz sabendo que as coisas que passam na minha vida têm um propósito, eu posso saber lidar melhor com as coisas e não ir abaixo por esses problemas ou outros problemas a mais. Beatriz, quais são os teus argumentos para provares que a felicidade é um estado de espírito? Então, porque tal como nós temos todos os outros sentimentos que acabam por se tornar um bocadinho parte de nós, do nosso estado de espírito. Tristeza, raiva, tédio, não sei exatamente definir alegria. estado de espírito, mas sei que todos esses sentimentos fazem parte do nosso dia-a-dia, da nossa vida, das nossas emoções e da forma de como lidamos com os outros, e acho que cada um desses estados de espírito pode influenciar a nossa felicidade. Se eu ficar muito irritada por uma coisa que aconteceu, não é que eu deixe de ser feliz, mas vou se calhar ter uma felicidade, não é bem uma felicidade mais triste, mas não vou conseguir ter aquela felicidade em que eu fico a pensar, fogo, estou mesmo feliz agora, ou estou mesmo contente com isto. Vou ficar, eu estou bem, mas estou chateada com isto. Ou, por exemplo, quando alguma coisa corre mal no trabalho, sim, eu tenho casa, tenho comida, tenho família, portanto eu sou uma pessoa feliz, mas acontece-me isto, então se calhar não estou assim tão feliz, mais nesse sentido. Não, mas os estados de espírito são flutuantes, eles alternam, não são duradouros, não é? É isso que faz dos estados de espírito, variam, ainda que alguns possam ficar mais tempo, não é? Podemos estar tristes durante 3 meses, se for preciso, não é? Sim. Mas isso acaba por variar. A felicidade se varia, não é? Se vai e vem, então não depende de nós. Eu acho que às vezes pode depender. Pode depender, por exemplo, eu posso cometer um erro muito grande que vai influenciar a minha felicidade, não é? Qual seria o maior erro que tu poderias cometer que influenciasse a tua felicidade? Que te impedisse de ser feliz, por completo? Se eu atropelasse alguém, sem querer... Isso é muito pesado. Se eu atropelasse alguém, sem querer, eu tenho a certeza que seria muito complicado para mim conseguir viver com algum tipo de felicidade ou algum tipo de ânimo, apesar da vida trazer depois outras coisas boas, mas aquele sentimento de culpa iria ser muito difícil de lidar e muito provavelmente, por exemplo, pensar que podia ter atropelado a mãe de alguma criança que estava a precisar de ajuda. Porquê? Por causa da má consciência? Também, por causa da má consciência, sim. E se atropelasse o Hitler? Também, porque é uma pessoa, não é? Acho que nunca ninguém quer matar outra pessoa, a não ser que por vingança, mas isso são pessoas... Ou legítima defesa? Sim, legítima defesa, mas aí acho que legítima defesa é mais algo que é muito inesperado. Lá está, uma pessoa não consegue controlar e está numa situação também de minoria, neste caso for a defesa, e acho que essas pessoas, mesmo quando é contra alguém que lhes fez mal, acho que também devem ter algum, não sei se nesse caso será sentimento de culpa, mas vão ter alguma dor lá no fundo, porque na verdade mataram alguém, quer queiram, quer não, mataram uma pessoa, e o sentimento de matar alguém acho que deve ser muito complicado de lidar. Não acredito que a pessoa nunca mais se possa animar, mas acho que dificilmente vai ter a mesma felicidade que tinha. Então, o que tu me estás a dizer, Beatriz, corrige-me se eu estiver enganado, é que nós não podemos ser felizes com má consciência. Muito dificilmente conseguiremos arranjar ou ter felicidade com uma má consciência. Então não podemos ser felizes sendo maus, moralmente maus. Depende, porque há aquelas pessoas más que são mesmo psicopatas e que se calhar nem pensam nisso, mas uma pessoa de bem, não é? Acho que ao saber que comete... Pensemos numa pessoa normal, então. Não pensemos que é numa pessoa de bem, pensemos numa pessoa normal, que não seja uma psicopata. Deixamos os psicopatas de lado para já. Numa pessoa normal, acho que... A pessoa mediana, comum, de cotidiano, pode ser feliz se for má? Pode. Pode? Pode ser feliz, quer dizer, não sei, isto vai para os psicopatas. E só os psicópatas? Um assassino vulgar, não é preciso pensar num psicopata. Um assassino vulgar pode ser feliz sendo um assassino? No meu ponto de vista, não. Esquece o seu ponto de vista. Então, um ser humano pode ser feliz sendo um assassino? No meu ponto de vista. Não,
Esqueça o seu ponto de vista. seres humanos Tenha para coragem. tudo, não Diga é? neste momento aos assassinos que não podem ser felizes sendo maus. Tenha essa coragem. Acho que não podem, não é? Não podem. Porquê? Porque fazem coisas horríveis e acho que... Porque é que o mal é um impedimento à nossa felicidade. Porque é o mal, lá está, é uma coisa má, é uma coisa que é má, não é? E que o que é mau não devia contribuir para nós conseguirmos continuar a estar felizes. O que devia ser bom para nós estarmos felizes é coisas boas, não coisas más que nós fazemos. Porquê? Porque é vida. Porquê é que nós temos essa afinidade com o bem e não com o mal? Mas é porque acho que é aquilo que... A partir do momento em que uma pessoa, por exemplo, se eu disser que isto é mau e as outras pessoas seguirem esse exemplo, todas as pessoas vão achar que isso é mau. Acho que é porque se calhar na sociedade foi visto que se determinada coisa é má, então se calhar devemos nos sentir de determinada forma. E como se calhar as pessoas acabam por não pensar, como nós estamos a pensar neste momento do porquê de todas as coisas, acabam por só pensar isto é mau, então não pode estar feliz. E como neste caso eu sempre fui habituada a pensar que alguém que faz alguma coisa de mal não pode ser assim tão feliz porque lá está, faz coisas horríveis, então vou achar isso, e como se calhar nunca questionei como agora do porquê exatamente, acho que é por causa disso. Claro, um assassino pode ser feliz. Este episódio é especialmente dedicado aos assassinos. Vai. Penso que não. Porquê? Posso estar a cometer um erro, mas eu acho que um assassino ele tenta saciar um prazer, e eu acho que o prazer ele é mais temporário do que para o tipo, como é que se diz? Duradouro? Prolongado? Sim, sim. Mas se eu for um assassino a minha vida toda, se eu tiver 85 anos e ainda sentir prazer a esfaquear pessoas. Eu acho que quando a pessoa mata, ela, naquele momento ela está a matar ela está a saciar um prazer, ele não está a ser feliz, ele está a ter algum, sei lá, alegria ao ver aquilo, alguma animação, não sei, mas não é a felicidade em si. Mas o problema do assassino é o tipo de prazer a que ele se dedica, ou é o conjunto de ações que ele põe em prática? Acho que é Ou são as duas coisas? Acho que são as duas coisas. O problema do assassino é sentir prazer com uma ação que não é moralmente correta? Não só, mas como estamos a falar dos assassinos, eu acho que ao matar uma pessoa para tentar saciar um prazer dele, ou seja lá o que fosse, eu acho que ele não só está a ser moralmente errado, está a praticar um assassinato, como também não está a ser feliz, ele está só momentaneamente a tentar ser alegre, não sei. E a felicidade corresponde a um certo tipo de prazer, mesmo que não seja o prazer dos assassinos? Ou é uma coisa diferente? Não, eu não sei se estou totalmente certa, ou não sei se estou certa, mas eu acho que o prazer não é uma coisa temporária e a felicidade é uma coisa duradoura. Qualquer tipo de prazer, seja um prazer físico ou um prazer psíquico, por exemplo. Sim. Seja jogar a bola, comer um gelado ou ler um livro. Sim. Nada disso corresponde à felicidade, exatamente. Sim. Então o que é que corresponderia à felicidade? Qual é que seria o objeto ou o fenómeno que nos tornaria felizes? Por isso agora sou péssima a falar. É aquilo que eu tinha dito no início, eu acho que a felicidade é nós tentarmos viver a vida sem preocupações, ou melhor, é tentar... Como o Pumba do Rei Leão, é isso? Nós tínhamos dado esse exemplo, se estou no início. Ainda bem que o senhor falou nisso. Feliz com o último. Sem preocupações, é isso? Tipo, nós temos a nossa vida é rodeada de problemas, pode acontecer várias coisas. O facto é, o que nós temos que saber é que vai haver certos momentos de tristeza, angústia ou problemas na nossa vida, nós temos é que saber lidar com eles da melhor forma possível, saber que vai acontecer e saber que nós vamos sair daquilo, não sofrer por uma coisa temporária. Mas eu achei esse exemplo muito curioso. Podemos passar da secção dos assassinos para a secção das crianças deste vídeo. O Pumba e o Timon são felizes ou são estúpidos? Não resisto a fazer esta pergunta, peço desculpa. Se calhar estou a estragar a infância a muitas pessoas que estão a ver este vídeo neste momento ou a assistir a esta conversa, mas o Pumba e o Timon são felizes ou são estúpidos? Ou são estupidamente felizes? São estupidamente felizes, leu a minha mente. Então o que é que lhes falta? Se não basta viver sem preocupações para sermos felizes, o que é que lhes falta? Eles rebolam na relva, comem bichos nojentos, não é? Atiram-se para a cascata, etc. Aquela matéria que nós demos de que
Matéria, nós damos matéria nas minhas aulas, nós damos matéria nas minhas aulas. Aquilo que o professor tinha dito, que havia alguém que... não, isso foi de um texto português, que havia uma ceifeira que ela vivia feliz porque ela não tinha consciência das coisas e depois o poeta queria ser como a ceifeira, não queria ter consciência nenhuma para conseguir ser feliz. Certo. Então se calhar acho que o Timão e o Pumba se calhar não tinham consciência, se calhar das coisas que faziam e por isso é que eram felizes. O Timão e o Pumba são ceifeiras. São ceifeiras. São estupidamente felizes, que são inconscientes. Porque são inconscientes daquilo que fazem. Porque, se calhar outro animal qualquer não ia fazer amizade com um leão, mas eles se calhar naquele momento foram um pouco inconscientes. Não, se calhar eles até foram inteligentes, pensaram, ele pode nos proteger no futuro. Por acaso até foram inteligentes. Então eu faço a pergunta assim: se não basta vivermos sem preocupações, o que é preciso mais? Ou seja, o que é que falta ao Pumba e ao Timão? Pensando aqui no Timão e no Pumba, como é óbvio, como animais antropomórficos, não é? Com características humanas. Duvido que um javali e uma suricata possam ser felizes. Ou então não sei. Dizem-me vós. Pode repetir a pergunta? Posso repetir a pergunta. Peço desculpa, eu posso repetir a pergunta. Vou aqui um bocadinho agora. O que é que falta ao Timão e o que é que falta ao Pumba, então, para serem felizes? Se viver sem preocupações não é suficiente, o que é preciso mais? Já percebemos que a estupidez não resolve, não é? Certo. Que era a solução de Fernando Pessoa para nós sermos felizes. Saúde e estupidez. Se isso não chega, saúde, estupidez, bichos nojentos para comer e olhar para as estrelas à noite não é suficiente, o que é que seria suficiente? Para eles perceberem que são felizes? Ou para eles perceberem, primeiro, que são estúpidos e, portanto, não são verdadeiramente felizes. E o que é que seria preciso para eles serem verdadeiramente felizes, então? O que é que lhes falta? Um choque de realidade, não sei, algo que... Por exemplo, uma pessoa que acho que é totalmente feliz, até ao momento em que tiver um grande problema, uma grande tristeza, acho que só nesse momento é que ela vai perceber que era feliz, não é? Acho que se calhar eles precisam de um choque de realidade, algo que lhes aconteça se calhar de não tão bom na vida, para perceberem que realmente eram felizes. Isso é possível? Nós percebermos que éramos felizes quando perdemos alguma coisa, quando perdemos aquilo que nos fazia felizes? Isso é possível? Sim, por exemplo, a minha mãe faz-me muito feliz. A partir do momento em que eu a perder, eu vou saber o quão feliz eu era, porque já não vou ter alguém que me fazia feliz. Ou vais saber que afinal nunca foste feliz? Não, eu vou perceber porque que eu perdeste aquilo. Não, eu vou perceber que eu fui feliz. Perceber que eu nunca fui feliz, acho que... Não sei em que contexto é que eu pensaria que eu nunca seria feliz, nunca tinha sido feliz na vida. A não ser que, por exemplo, se eu passasse a vida toda numa mentira, aí eu poderia pensar que eu nunca fui feliz na vida, porque vivi uma mentira. Mas neste caso acho que não. Que interessante, Beatriz. Obrigado por essa. Isso quer dizer que não se pode ser feliz na mentira? É uma falsa felicidade, porque nós estamos felizes com uma coisa que não é verdade. A partir do momento em que nós descobrimos que algo era mentira, acho que a nossa felicidade, deixamos de ter essa felicidade, não é? Passamos a sentir, se calhar, raiva até por não termos descoberto mais cedo essa mentira, talvez. Só para eu ter a certeza de que estou a perceber bem, e eu espero que alguém faça uma mistura disto depois nas redes. Só podemos ser felizes na verdade, é isso que tu me estás a dizer. Sim. Estás de acordo? Claro, só podemos ser felizes na verdade? Acho que não, porque se eu acredito que a mentira é verdade, então a mentira se torna verdade? Então só és feliz na verdade. Sim, não sei se tu... Ou seja, se tu achas que a mentira em que tu vives é verdade, tu estás convencida de que isso é verdade e, portanto, achas que és feliz porque estás convencida de que isso é verdadeiro. Sim. Portanto, só podes ser feliz com a verdade, ou pelo menos pensando que a felicidade que tu tens é verdadeira. Sim. Certo? Nisso estamos de acordo? Sim. Certo? Então precisamos de saber o que é que se passa na nossa vida para sermos felizes. Sim. Temos um contexto da nossa vida. Todo. Da vida toda. Ou seja, temos de saber com clareza o que é que se passa aqui para sermos felizes. É isso que me estás a dizer? Sim. É isso? Eu não estava a perceber isso.
seja, o que eu estou a perguntar, claro, é se para tu seres feliz então, e se ambas estás de acordo que só podemos ser felizes na verdade, é se nós temos de saber o que é que se passa nas nossas vidas a cada momento, com clareza. Imagina tens uma relação amorosa, não é? E achas que essa relação amorosa é verdadeira. E de repente descobres que estavas a ser traída. Peço desculpa pelo exemplo. Estavas a viver uma mentira. Sim. Descobriste que estavas a viver uma mentira. Mas, enquanto achavas que eras feliz, estavas convencida que aquilo era verdade. Sim. Portanto, tens de saber o que é que se passa na tua vida para seres feliz. Acho que não. Não? Acho que não. Podes ser ignorante e feliz? Voltamos à mesma questão. Ai, estourei isto agora. É porque seria muito estranho eu constantemente estar a questionar-me se aquilo que eu estava a passar, seja em relações amorosas ou não, se aquilo é verdadeiro ou não. Acho que isso aí seria um problema na minha vida. Eu seria uma paranoica. Cara, maluca. Mas isso é um problema, tu não aguentas com essa angústia. Sim. Isso não invalida a necessidade que tu tens da verdade para seres feliz. Certo? Ou seja, tu continuas a precisar da verdade para seres feliz. Sim. Tu podes não aguentar a dúvida de viveres constantemente a pensar se aquilo que tu estás a viver é verdadeiro. Não é? Mas precisas da verdade. Sim. Então já agora aproveito para vos fazer aquela pergunta clássica, não é? Se tivesseis a oportunidade de ser desligadas a uma máquina que vos introduzisse num cenário completamente virtual, mas que vos desse imenso prazer, isso seria preferível a viver uma vida de sofrimento fora desse mundo virtual ou não? Ou seja, se pudesseis escolher entre um mundo virtual feliz, ou aparentemente feliz, e um mundo real infeliz, qual dos dois é que seria preferível? Também foi um texto português que nós demos. Não, isto é filosofia, lamento imenso. Já chega de referências de português nesta conversa. Isto é de filosofia, isto eu tenho a certeza. Não sei. Mas sim, já agora qual foi a referência? É que era um escritor que sonhava num mundo feliz e que quando acordava via a realidade e ficava triste. E ele preferia o sonho à realidade? Preferia o sonho à realidade. E tu preferes o sonho ou a realidade? Mesmo sendo infeliz na realidade? Eu acho que prefiro a realidade, porque ao menos estou a viver uma verdade do que estar a viver uma mentira. Vou estar a viver um sonho que não é real, ou seja, as coisas não vão ser reais. Provavelmente as pessoas vão lidar comigo de uma forma para eu ficar feliz. Por exemplo, vão-me dar conselhos, se calhar não bons, mas só para eu ficar feliz. Enquanto que no mundo real vou poder ter a experiência de lidar com coisas felizes e tristes e depois vou lidando com cada um. Então uma felicidade falsa não serve? Para mim? Completamente fora de cima da mesa. Questão, sim. Claro, uma felicidade falsa. Funciona? Não. Não. Preferes uma realidade infeliz ou uma falsa realidade feliz, é isso? Sim. Porque eu ia saber que eu estava a viver numa realidade num mundo, entre aspas, que não é a verdade, não é? É aquilo que o Setor tinha dito, que o Setor tinha dito o que é mesmo? Eu disse muitas coisas já. Sobre a mentira e a verdade, Setor. Sim, que nós precisamos da verdade para sermos felizes. Sim. E que não conseguimos suportar uma felicidade que seja baseada numa mentira. Sim, porque não é verdadeira felicidade. Sim, era isso que o Setor tinha dito, que eu concordo, porque eu ia saber que era uma mentira e não ia estar a ser feliz mesmo. Então eu não resisto a fazer esta pergunta, lamento imenso. Meu Deus. Isso quer dizer que nós temos de saber qual é o sentido da vida para podermos ser felizes, claro? Acho que sim. Temos de conseguir esclarecer que é a vida exatamente para conseguirmos ser felizes? Sem conhecimento do que é a vida não há verdade? Não há verdade? Não há felicidade? Eu estou a sentir que esta pergunta é uma rasteira. Não tem de ser. Uma pergunta honesta. Mas acho que sim, Setor. Beatriz, estamos de acordo ou não? Do Setor, isto é relacionado com a vida, tudo relacionado com a vida. Pode perguntar outra vez? Posso. Se a nossa felicidade depende da verdade, ou seja, se depende de clareza relativamente ao que é a vida, sim, então não podemos ser felizes sem saber qual é o sentido da vida. Ou podemos? Acho que nesse caso iríamos viver com a angústia de não sabermos Se somos realmente se somos felizes? realmente felizes ou não, porque era aquilo que a Ana Clara estava a dizer, que ela poderia ficar maluca se estivesse sempre a questionar-se. Eu acho que a partir do momento em que nós nos estivéssemos sempre a questionar de todas as coisas da vida, isso seria um grande impedimento para a nossa
Mas nós só não nos questionamos sobre isso se acharmos que já sabemos qual é o sentido da vida. Sim, por exemplo, eu posso achar que o meu sentido de vida é estudar, depois ter uma família, não sei o quê. Ou seja, eu já vou achar que aquilo que eu estou a fazer é aquilo que faz sentido para a minha vida e vou viver esta felicidade, não é? Mas viver também na incerteza, por exemplo, quando sai do 9º ano, vive-se aquela incerteza de não saber para que curso é que se vai. Quando sai do 12º ano, viver na incerteza de que para a universidade ou se vai trabalhar ou não. Eu acho que são essas incertezas que são aquilo de não termos o total sentido da vida. Posso acrescentar uma incerteza pior? Pode, E se nós não soubermos exatamente o que acontece depois da morte? Isso também é um problema? Pode ser A minha felicidade depende disso? Depende de eu saber o que acontece depois da morte? Eu acho que depois essa parte já tem mais a ver com aquilo em que nós acreditamos, não é? Porque... Esqueça aquilo em que nós acreditamos. Então pronto, Seja objetiva. Seja objetiva. Nós precisamos ou não de saber o que acontece depois da morte para sermos felizes? Acho que não. Não? Não precisamos. Então acabou de me dizer que não consegue viver com incerteza? Sim, mas... Ou pelo menos viver feliz com a incerteza? Mas depende do tipo de incerteza. E esta incerteza concretamente... Esta incerteza em específico, eu vivo... acho que não. Beatriz, eu vivo bem com a incerteza de não saber, não é, se vou ter jantar logo à noite ou não quando chegar a casa. Ok, sim. Eu vivo mais ou menos bem com essa incerteza. Certo. A incerteza de não saber o que é que acontece depois da morte, essa parece-me consideravelmente mais grave. Sim, mas por exemplo, se há pessoas que acreditam que morrem, pronto, morreram. Há outras pessoas que não acreditam nisso. Acho que vai depender da incerteza que cada um tiver, ou com aquilo que se importar que vem certo. Depois. Uma coisa é as pessoas não saberem o que é que vai acontecer. Certo. E poderem acreditar que vai acontecer isto ou que vai acontecer aquilo, não é? Que a vida continua depois da morte ou que não continua depois da morte. Certo? E depois podemos aqui ter muitas variantes possíveis, não é? Pode ser um circo eterno, não é? Pode ser fogo de artifício, pode ser sofrimento eterno, pode ser o nada e ser pasto para os vermes, etc. Sim. Certo? Mas enquanto vivemos e enquanto não sabemos com certeza o que é que acontece, então não podemos ser felizes. Porque precisamos da verdade e precisamos do sentido da vida para sermos felizes. Já percebi. Ou não? Isto interessa-me especialmente, deves imaginar, não é? Porque eu também quero ser feliz. Eu quero saber, quero que me digas, Beatriz, no teu caso, se eu preciso saber o que é que acontece depois da morte para ser feliz. É porque isso é urgente. Posso pensar um bocadinho? Pode, claro, eu tenho de saber o que é que acontece depois da morte para ser feliz. Eu acho que se eu tiver essa dúvida na minha vida, eu vou viver com esse questionamento ao longo da minha vida. Só vou ser feliz quando descobrir, ou não é descobrir, mas quando saber o que é que acontece depois da morte. Se para mim isso não for um questionamento, acho que eu vou ser feliz dependendo daquilo que acontecer na minha vida. Mas se for assim é gravíssimo, não é? Temos um problema urgente para resolver. Temos de descobrir o que acontece depois da morte para sabermos se conseguimos ser felizes ou não. Imaginemos o cenário que é muito frequente ou muito comum imaginarmos, não é? Não há nada. É um apagão completo de toda e qualquer consciência. Isso é desagradável para o nosso desejo de felicidade? Isso é um impedimento ao nosso desejo de felicidade? Claro. Eu sei que depois não estamos lá, não é? Tem esse inconveniente, se a morte for um apagão completo da nossa consciência. Mas isso perturba-nos? Se eu não tiver consciência, eu acho que eu não vou saber o que é ser feliz ou ser triste. Depois de morta, não. Sim. Mas enquanto estás viva, isso é chato? Estou a ser simpático, não é? Pode ser. Isso é chato, Beatriz? Eu acho que é um pouco triste nós pensarmos, por exemplo, que trabalhamos durante não sei quanto tempo enquanto estamos vivos e que depois de um momento para o outro vamos ser nada. Boa. Trabalhamos, Exato. Comemos, vamos a festas, temos festas de aniversário todos os anos, celebramos o Natal, celebramos o Ano Novo. Um monte de coisas, por exemplo. Ganhamos dinheiro. Exato. Ficamos com imensos bens materiais e criamos ligações com várias pessoas e de um momento para o outro não vamos ser nada, vamos ser pólvora, vamos ser esquecidos, muito provavelmente. Muitos, por exemplo, se deixarmos filhos, os nossos netos, não sei o quê, não vão saber quem é que nós somos, vão só ver uma foto ou não vão saber, ou seja, basicamente é como se fôssemos sugados pela terra e nunca mais ouvisse falar de nós, não é? Acho que isso é... Isso parece-me um impedimento sério à felicidade.
Assim, para mim, pensar nisso não me deixa especificamente. Bem, mas isso é porque a Beatriz faz batota, não é? E já tem uma crença sobre o que é que acontece depois. Mas pronto, acho que é uma pessoa normal. Então, uma pessoa normal em que circunstâncias? Uma pessoa que não tenha nenhum tipo, que não acredita em nenhum tipo de. Em nada? A suspensa na dúvida completa e absoluta. Isso também é grave. É um estado também especialmente grave. Isso é uma incerteza completa, não consegue dar um passo à frente do outro. Então, para pessoas, seres humanos, não é? Vamos generalizar. Também acho que depende um pouco do quão passam o tempo a pensar na morte, não é? E em todas essas questões. Porque não sei se alguma pessoa, não é, passa assim tanto tempo a pensar o que é que eu vou ser depois de morrer, o que é que me vai acontecer, não sei o quê. Pode aparecer esse pensamento de vez em quando, mas não acho que seja algo que as pessoas se foquem muito, pode depender, não sei. Então não acho que seja assim um grande problema à felicidade. Acho que é um grande problema quando nós realmente começamos a pensar nisso a fundo, como neste momento estamos a pensar nisso, mas se for assim no dia-a-dia, acho que é uma E isso acontece porque nós sabemos o que acontece ou porque estamos no modo de estupidez de Timão e Pumba? Porque estamos no modo de estupidez de Timão e Pumba a tentar perceber o que é que estamos a fazer da vida. Interessante. Grave, mas interessante. É isto, Clara? Resumo do que é que tu tinhas dito. A maior parte das pessoas vive na ignorância do Timão e Pumba, não pensa muito no assunto? Acho que... Ou nós sabemos o que é que vai acontecer e, portanto, ficamos tranquilos? Acho que a maior parte das pessoas vive igual o Timão e Pumba, setor. Isso é grave? Para mim, não. Não? Porquê? És um Timão ou um Pumba? Não. Então? Mas eu diria... Sabes o que é que vai acontecer depois da morte? Não penso sobre isso, setor. Acho que para mim isso não é um questionamento da minha vida. Calma, vamos voltar atrás agora. Então, pensas na felicidade, mas não pensas no que vai acontecer depois da morte? Isto não é contraditório, Clara? É. Então como é que vamos resolver isto? Não sei se... Eu acho que a partir do momento em que as pessoas se mentalizam de que um dia vão morrer, ficam tipo, vou aproveitar a vida da melhor maneira porque um dia vou morrer. Acho que as pessoas aceitam isso, então acabam por não pensar exatamente, então arranjam a felicidade nos momentos em que estão vivos, não é? Em que aproveitam, porque sabem, por exemplo, é como se nós estivéssemos em linha reta e que houvesse depois um momento em que caímos. As pessoas vão aproveitando com felicidades, tristezas, coisas boas e coisas más e depois... Ou seja, conformam-se que não podem ser felizes. Sim, ou então conformam-se que não vão ter uma felicidade eterna, vão ter pequenos momentos de felicidade e gostem de aproveitar. Interessante. E depois acabou. Apagão completo da consciência. Apagão completo da consciência. Interessante. Portanto, nós vamos só recapitular até aqui. Nós não podemos ser maus, moralmente maus, se queremos ser felizes. Sim. Foi isto que me disseste até agora, certo? Não podemos ser ignorantes ao estilo de Timão e Pumba. Não podemos viver sem preocupações, no estilo do Hakuna Matata. Certo. Temos de saber o que acontece com a nossa vida. Convém, ou seja, precisamos da verdade para sermos felizes. É isso? Então já agora, não resisto a fazer esta pergunta também, porque é muito frequente nós acharmos que há uma coisa em especial da qual a nossa felicidade depende. O dinheiro faz a felicidade ou não? Há pessoas que dizem que sim, há pessoas que dizem que não, há pessoas que dizem que ajuda. Sim, o dinheiro ajuda, não é? Porque nós precisamos de dinheiro. Se nós queremos comer, precisamos de pagar a comida. Se nós queremos ter um teto, precisamos de comprar uma casa. A não ser que sejam questões de saúde, de doenças... como é que se diz? Doenças terminais. Nesse caso, acho que o dinheiro aí só pode ajudar a ter uma boa vida enquanto uma pessoa não morre, porque acho que na saúde é o único caso em que o dinheiro não traz felicidade. E a não ser nos casos em que as pessoas começam a mudar completamente a sua personalidade porque acham que são muito boas, depois afastam-se das pessoas e começam a ficar sozinhas também, ou seja, já não há amor, e acho que isso também é um impedimento para ser feliz com tanto dinheiro, mas aí depois também depende da gestão que as pessoas fizerem. Mas acho que o dinheiro não é
o mais importante para a nossa felicidade. Acho que ajuda, mas a saúde e termos pessoas ao nosso lado que nos ajudam é mais... Então nós só precisamos do dinheiro para obtermos outras coisas, Sim, que essas sim contribuem para a felicidade. Sim. É isso? certo. Claro, precisamos de dinheiro, não precisamos? Até que ponto precisamos de dinheiro para a felicidade? Eu faço das palavras da Bia as minhas, acho que não tenho nada a acrescentar. Então eu faço uma pergunta de seguimento, não tem problema nenhum. Seria importante nós levarmos o dinheiro connosco para a cova, por exemplo, como pensavam alguns antigos egípcios. Temos de levar o dinheiro connosco para o outro mundo, Pode dar jeito. outra vida. Faz Pode dar jeito? Pode dar jeito? para o futuro. Quem é que nós vamos subornar no além, Beatriz? Não, ou seja, por exemplo, nós agora temos as relíquias dos egípcios, por exemplo. Os futuros podem ver as Certo, nossas mas isso ficou para relíquias. nós. Mas isso ficou para nós. Eu perguntei no caso deles, daqueles isso que não. morreram. Acho que não. Dá-lhes jeito o dinheiro para subornar Isso alguém no não. além? Não. Nesse sentido, não. Não. Não, Então, não levamos o dinheiro connosco. não, Então, se houver uma vida depois da morte, o dinheiro não serve para nada. não. Arranjamos mais dinheiro depois. Arranjamos mais dinheiro depois, dinheiro que é imaterial. Não sei se depois não sabemos que na outra vida pode ser dinheiro material também, não sabemos. Não é? Estou a começar a ter dores de cabeça. Quais são as coisas que tu comprarias com dinheiro, Clara, que te poderiam fazer felizes? Se é que há alguma. Eu não estou a afirmar, estou a perguntar. Há alguma coisa que nós possamos comprar com o dinheiro que nos torne felizes? Tornar feliz, não. Não? Então o dinheiro não serve para nada. É isso? Serve, Quer dizer, serve para coisas, mas não serve para a felicidade. sim. Poderia comprar uma casa, um carro e mesmo assim continuar infeliz. Interessante. Eu acho que o dinheiro ele, em alguns casos ele serve para nós tamparmos um buraco que nós não conseguimos lidar com aquela dor. Por exemplo, as pessoas que não têm amigos ou não têm ninguém, elas às vezes acabam por achar que o dinheiro vai resolver isso e não resolve. Que interessante. Já agora, há algum bem material que nos faça felizes ou que nos possa fazer felizes? Acho que não. Não? Não. Nenhum. Casa, carro, piscina aquecida, piscina interior, piscina exterior, uma mansão, uma ilha? Não. Não. Nada. Não. Beatriz, algum bem material que nos torne felizes? Sim, para mim sim, não é? Ter uma casa para mim já me deixava feliz. Por exemplo, com muitos utensílios de saúde que para mim deixam-me felicíssima. E se eu não tivesse, pronto, Deixam-te feliz ou alegre? deixam-me feliz, alegre, animada, contente. Isso tudo? A tua casa deteriora-se, corrompe-se com o passar do tempo. Sim, mas Deixa passar no a chuva. no tempo em que eu tiver essa casa, vou estar feliz. Depois, se isso No acontecer, tempo em que tiveres essa casa. Sim, no tempo em que eu tiver. E quando não tiveres essa casa, o que é que vais ter de Quando eu fazer? não tiver essa casa, temos que arranjar outra casa. Temos de arranjar outra casa. E se essa casa se estragar também? Só Outra? que vai ser complicado. E outra? É isso? Claro que por exemplo, eu não acredito que os bens materiais durem para sempre, não é? Mas pelo menos enquanto eles servirem e forem importantes e para mim, não é? São coisas boas. Só para esclarecer já agora, qualquer casa serviria? 4 paredes, um telhado. 4 paredes, um telhado, janelas. Bolor. Pode ter bolor a casa? Bolor na casa. Pode deixar entrar chuva nos dias de tempestade? Se calhar assim uma melhorzita também. Uma melhorzinha. À prova de sismos. Quão melhor? À prova de sismos também. Portanto, tem de ser uma casa resistente a sismos também. E mais, resistente a incêndios também, já agora. Pode ser? Também pode ser. E mais? À prova de bala também. À prova de bala. À prova de furto. Tiro. Também. Se calhar não existe uma casa assim, não é? À prova de sujidade. Se uma pessoa limpa também não é. Pessoa limpa. Certo, certo. Isso é uma casa muito especial, Beatriz. Essa casa existe. Não, teria de ser construída. Teria de ser construída. Seria possível construir uma casa assim? Não sei, mas quem trabalha nas obras deve saber se é possível. Eu acredito que sim, não é? Então, e se esticarmos ainda mais um bocadinho o argumento? Uma casa que resista ao fim do universo. Isso existe? O fim do universo é... Acabou. O universo implode ou explode. Tipo o que aconteceu com ou os dinossauros. volta a encolher e volta a ficar uma Aí... bolinha de gás super concentrada ou o que seja. E acho que somos nós que nos temos que adaptar com
outras coisas que vão passar a ser importantes. Ok, ao fim do universo, temos de nos adaptar ao fim do Não, universo. não. Então, Depois fosse o fim do universo, não morrias, É. então não havia nada a fazer. porque repara, eu estava aqui a explorar o teu argumento da casa ideal. Certo. Não é? Porque, no fundo é isso que tu me estás a apresentar, o argumento Sim. da casa ideal. Uhum. E estávamos aqui a tentar perceber quão ideal tem de ser essa casa Certo. para te fazer feliz. Tem de ser à prova de incêndio, à prova de furto, à prova de tempestade, não, tem de ser à prova de sismos, etc. Não é? Eu queria saber onde é que isso termina. Então, termina. Tem de ser resistente ao fim do universo também. Se o universo explodir um dia destes e deixar de existir, também tem de resistir a isso. E resiste a casa e não resisto eu. Certo, exatamente. E esse é o meu problema, Beatriz. Como é que tu me dizes que uma casa te faz feliz se essa casa não tem condições para resistir a todas essas coisas que fazem com que tu não sejas feliz? Então, mas se eu não vou ficar cá para sempre, não é? Não sei. Parece que não. Quer dizer, pelo menos até agora, estatisticamente, parece que não. Sim. Pronto, pelo que se Vamos vê, admitir- não é? vamos Pelo admitir que se vê. sim. Pronto. Vai acontecer-nos uma coisa que chamamos de morrer, sim. Exato. O que eu quero dizer com, por exemplo, uma casa me deixar feliz é enquanto eu estiver cá e eu tiver casa, comida e coisas... Esta mesa é sensível. Eu aviso já aos espectadores, esta mesa é muito sensível. São as condições materiais que nós temos aqui na Escola Profissional de Tecnologia Digital. Vestir os braços. É divertido, é divertido. Então, assim, Pronto. Ou seja, esses bens materiais vão me fazer felizes, não precisam de ser assim tão complicados, não é? Mas desde que eu consiga ter, por exemplo, a vida que eu tenho neste momento, eu vou ficar feliz com isso. Mas se for o fim do mundo e essas coisas forem embora, eu acho que não vou ficar menos triste, porque eu também já não vou estar cá. posso fazer-te mais uma pergunta, Beatriz? Claro. Claro que posso, como é óbvio, não é? Dúvidas. Essa casa ideal, Certo. para ser resistente a todas essas coisas, Uhum. certo? Traduz, no fundo, o teu medo dessas coisas, certo? Ou seja, tu tens medo de incêndios, tens medo de sismos, tens medo de furtos, tens medo da violência alheia que os outros podem exercer sobre ti, etc. Pois, isso perto de mim não Faz queria sentido? muito, sim. Clara, podemos ser felizes com medo? Oh meu Deus. Eu acho. E tens aqui um exemplo, não é? A vida ideal da Beatriz tem de ser uma vida que consiga eliminar estes medos todos, não é? O medo de sismos, medo de incêndios, medo de violência alheia, etc. Podemos ser felizes com medo? Eu acho que não, porque nós íamos ficar, eu voltando àquilo, nós íamos ficar paranoicos ao pensar, e se acontecer aquilo, e se houver um sismo, e se eu for assaltada e não vamos conseguir viver os momentos, viver a vida, íamos só viver as preocupações, íamos só sentir as preocupações, não íamos estar ligadas ao que está a acontecer realmente. Então, se eu tiver medo de perder no futuro aquilo que eu tenho no presente, não consigo ser feliz. Ou seja, se eu acho que sou feliz com a casa que tenho neste momento, mas estou em permanente risco de a perder, seja pelo que for, eu não consigo ser feliz. Pode ser. Tenho esse medo do futuro, não é? Não tem argumentos, Ou não? doutor. Não tenho argumentos. Beatriz, faz sentido para ti? Eu acho Tu querias a casa ideal? mas eu, por exemplo, eu consigo viver com esses medos, porque lá está para mim, como eu já tinha dito, a felicidade O que é que significa? Consegues viver com esses medos? O que é que isso significa neste contexto? significa que, a não ser que eu fique a pensar muito tempo, por exemplo, se eu começar agora a pensar que pode haver um sismo de um momento para o outro, eu vou ficar com medo. Pode acontecer porque estamos em Lisboa, não é? Sobre uma falha Obrigada. sísmica grave. Ficam todos a saber. Ou recordamos todos os timões e pumbas, não é, desta vida, que estamos sobre uma falha sísmica grave e que estamos a dever um terremoto gigantesco à natureza já há muitos séculos, não é? Tirando isso, é tranquilo. Alguns Se eu séculos, não é? Exato, se eu ficar a pensar nisso, se calhar vou ficar com medo, mas daqui a 5 minutos eu posso estar a pensar num passeio a cavalo Um ao pé vídeo da de TikTok. praia, sim, numa comida que eu gosto, ou num Certo. passeio que eu tive, e vou ficar feliz, porque a felicidade para mim são Vais ficar feliz ou vais ficar ignorante? ficar feliz e não pensar Mas ao modo da estupidez? não, a modo que eu tenho consciência de que isso pode acontecer, Mas ignoro. Olha, vou fingir que não existe. mas Esse não risco vou- não existe. mas não vou pensar nisso agora, porque é uma coisa que eu não consigo controlar. E aquilo que tu não podes controlar deixa-te tranquila. É isso?
Não, mas se eu pensar só naquilo que eu não consigo controlar, uma pessoa não fica bem. Pode entrar por aqui e do nada alguém com uma espingarda e começar a matar Certo, toda a gente. certo. E o meu problema é esse, Beatriz. Como é que eu consigo ser feliz nessas condições? Porque uma coisa é, por exemplo, se eu tiver estes pensamentos, se eu estiver sempre a pensar nisso, se para mim a felicidade é uma coisa que não é constante, ou seja, não estou sempre feliz, vai haver momentos em que eu vou pensar nisto, momentos em que eu vou pensar em coisas boas. Portanto, nos momentos em que eu se calhar penso em coisas boas, vou tentar ignorar o resto. Nos momentos em que eu penso em coisas menos boas, tento se calhar pensar em coisas melhores para me distrair. Isto não faz muito sentido. Então, o que me estás a dizer é que eu tenho de ignorar o futuro para conseguir ser feliz? E neste caso, o futuro de risco, o futuro ameaçador, eu tenho de o ignorar para conseguir ser feliz? Ignorar totalmente não, porque há coisas que não se podem ignorar, mas Por exemplo, morte? se sacaste todo esse tema, sim, pode ser A a doença? morte, sim, o facto de poderem aparecer, podemos ter doenças terminais, por exemplo, Certo. são coisas que não se controlam, não é? Mas acho que se nós levarmos a vida sempre a pensar nisso aí, não vamos conseguir ser assim tão felizes. Claro, vamos ter sempre um ou outro momento de felicidade, mas aí iríamos viver uma vida muito triste. Então a alternativa é ou pensar no futuro e ser infeliz, ou ignorar o futuro, não saber o que vai acontecer e, portanto, não ter conhecimento do futuro Certo. e ser infeliz também, porque não temos a verdade. Acho que é pensar num futuro e tentar viver o presente e os momentos de agora felizes, porque lá está, o futuro não é uma coisa que nós controlemos, a vida não é uma coisa que nós controlemos. Claro que nós podemos ficar tristes, porque nós normalmente, acho que o ser humano em geral é um ser que gosta de ter controle sobre todas as coisas, sobre Certo. todas as situações, e quando algo foge do controle das pessoas, normalmente ou ficam desesperadas com alguma coisa. De acordo, completamente de acordo. Preocupadas, não é? Os obsessivos compulsivos podem clicar no botão de like neste momento. Exato. Mas acho que se nós vivermos agora as coisas de agora e, por exemplo, nós se calhar no passado passámos por coisas que achámos que no futuro não íamos conseguir ultrapassar, mas conseguimos. Se eu estivesse sempre a pensar nisso, não ia, ou seja, ia ter pequenos momentos de felicidade, não é? No meio das coisas más, mas se calhar não ia conseguir ultrapassar essas coisas. Lá está, acho que a felicidade de certa forma também nos ajuda a ultrapassar as coisas e há de ajudar também no futuro. Há uma coisa que eu não estou a perceber, Beatriz. Não, então, claro, ajuda-me. Há uma coisa que eu não estou a perceber. Pode ser que consigas esclarecer o que é que a Beatriz me está a tentar dizer. A Beatriz, se eu bem percebi, acabou de nos dizer que nós não controlamos as doenças, ou pelo menos um certo tipo de doenças. Certo. Não controlamos a morte. Não controlamos o futuro. Não controlamos sequer, aparentemente, os nossos estados de espírito também. Como é que nós podemos sequer controlar aquilo que nos faz felizes se nós não controlamos nada disto? Oh meu Deus, Bia. Podemos controlar alguma coisa que seja, já agora, que nos faça felizes? Acho. Podemos controlar a forma que nós lidamos com essas situações ou com várias outras. Interessante. As nossas ações? Sim. Podemos escolher se vamos ficar a chorar para o resto da vida sobre o problema que estamos a passar ou se podemos simplesmente tentar melhorar a situação e levantar o astral. Então a felicidade é uma escolha? Acho que não sei se... A felicidade é uma escolha, Beatriz? Se, por exemplo, se eu escolher fazer uma coisa que eu sei que me vai deixar feliz, aí sim é uma escolha. Que já tínhamos chegado à conclusão que não pode ser assassinar pessoas. Certo? Sim, Isso está de fora. Isso já excluímos. Já escolhemos. Certo? Não podemos viver com má consciência. Exato. Se, por exemplo, se eu escolher estudar para um teste e depois ter uma boa nota, eu sei que eu estou a escolher uma coisa que me vai deixar feliz. Agora, se eu escolher não estudar, sei que vou estar a escolher fazer uma coisa que não me vai deixar feliz porque não vou obter aquilo que eu queria. E nós temos escolha. Mas acredito que existem tipos de momentos de felicidade em que nós
inconscientemente ficamos felizes e às vezes nem sabemos porquê. Porque, por exemplo, às vezes fazem, eu não sei se isto tem muito a ver com a felicidade, mas, por exemplo, às vezes fazem uma piada e nós rimos e depois perguntam, riste porquê? E, tipo, não sei. Se calhar aí nós não somos exatamente nós a escolher o porquê de nos termos rido. Então acho que há momentos em que nós não escolhemos exatamente e há outros em que escolhemos. Isso poderia querer dizer que se eu for pobre, mas for bom, posso ser feliz? Claro. Bom, eu tive outra vez. Se eu for moralmente bom, ou pelo menos me esforçar para isso, mas for pobre, miserável, se eu viver na rua, se for uma boa pessoa, se eu tiver um bom caráter, isso é suficiente para a felicidade? Ou seria suficiente? Acho que sim. Não faltaria nada? Poderia faltar bens materiais, mas eu ia sentir-me feliz e ia estar Que bens feliz. materiais? Tinhas-me dito há bocadinho que não há bem material que seja suficiente para nos dar felicidade, claro. Ok. Ficou gravado, não, acho eu, não me estou a recordar mal. Não, eu não estou a dizer que para ele ser feliz ele precisaria de uma casa, mas poderia faltar bens materiais. O senhor tinha dado o exemplo de um sem-abrigo, né? Uhum. Poderia, para outras pessoas, poderia-lhe faltar uma casa ou um carro para ele ser feliz na visão dessas pessoas, mas para ele, como ele sente-se feliz naquela situação, por mais que ele não tenha bens materiais. Interessante. Então, e sem amigos, por exemplo? É possível ser feliz, claro. Acho. Isso já não sei se responder. Vamos tentar encontrar outras coisas, não é? Que possam preencher a felicidade. Acho que sim. Sim? Não tenho total certeza. Acho que sim, senhor. Então pergunta assim, Clara, por exemplo, só para ver se te ajuda a decidir. Saudável sem amigos ou doente com amigos? Saudável sem amigos. Saudável sem amigos? Preferes saúde à amizade, é isso? Sim. Sim. Então, na tua escala, a saúde permite-te maior felicidade, ou pelo menos uma aproximação maior à felicidade do que os amigos? Se eu tiver amigos, se o meu grupo de amigos for péssimo, óbvio que eu vou preferir não ter amigos. Se o meu grupo de amigos for péssimo, Agora, o que é que seria um grupo de amigos péssimo? pessoas que não me ajudam. Assassinos? Pessoas más que ou gozam comigo, ou que não acreditam em mim, ou que estão sempre a colocar-me de lado ou para baixo. É aquela frase, mais vale sozinho do que mal acompanhado. Certo. Beatriz, sem amigos é possível ser feliz? Ou os amigos são necessários à felicidade? Eu acho que se eu tiver saúde e viver mais tempo, só que não tenho ninguém com quem partilhar as coisas, acho que não vou ser tão feliz do que ter uma doença e se calhar ter pessoas ao meu lado. Porque quando eu digo amigos, já estou a considerar pessoas que realmente estão lá para mim, que me respeitam e tudo mais. Acho que se calhar preferia ter amigos e uma saúde não tão boa, porque pelo menos para mim estar sozinha não é algo que me trouxesse assim tanta felicidade. Não é que eu não me consiga sentir feliz só comigo própria, mas eu acho que preciso normalmente do apoio das pessoas à minha volta para eu me conseguir sentir melhor, porque eu sei que eu sozinha me consigo deitar abaixo e sei que com amigos eles conseguem puxar-me para cima. Então acho que com menos saúde e amigos, ou sem saúde. E que tipo de amigos já agora? Ladrões, violadores ou... Pessoas que não tencionem matar outras pessoas, mas nem matam. É justo. Porque é que os amigos bons, nesse sentido moral, são melhores do que os amigos maus, nesse sentido moral? Então, porque os amigos bons são aqueles que nos ajudam quando nós precisamos, que se for preciso estarem uma hora sentados a ouvir, ficam lá, que respeitam, não é? Enquanto que se eu tiver amigos maus que só ofendem, que não respeitam os problemas que eu tenho, ou não respeitam as pessoas à minha volta, isso aí não são bem amigos, são mais pessoas sem noção do respeito que tenho de ter para com os outros. Interessante. Então eu volto à minha pergunta original, que é a felicidade, afinal. Claro. História. Agora já estou toda baralhada. Não... Acho que pelo menos chegamos aqui a alguns consensos, não é? Ou algumas posições com a qual todos nós estamos de acordo. Todos desejamos ser felizes, estamos de acordo? Para sermos felizes temos de ser felizes na verdade, não pode ser na mentira. Para sermos felizes temos de saber o que é que acontece depois da morte, ou pelo menos temos de ter conhecimento do sentido da vida, certo?
Então, o que é a felicidade, afinal? Também já chegamos à conclusão de que os bens materiais não nos fazem felizes, não são suficientes para isso. Então, o que é a felicidade? Que é isso que nos iria satisfazer plenamente? Claro. Eu posso dar a palavra à Bia? Não, porque eu gostaria de saber se chegaste a alguma conclusão. Ai, doutora, eu não estou a conseguir formular uma resposta agora. É porque ainda por cima, repara bem, não posso deixar de fazer esta observação. Tu que desejas ser feliz, tu concordaste logo de início, não é? Tu desejas ser feliz. Sim. Tu que desejas ser feliz, não sabes o que é ser feliz, aparentemente. Isso agora. Quando deverias saber, não é? Se nós desejamos realmente ser felizes, nós sabemos o que é isso, não é? Eu posso estar a buscar a felicidade? Posso não ter a resposta agora, tipo... Mas se procuras a felicidade, sabes o que é, não é? Não vais à procura daquilo que não sabes o que é, ou não? Sei lá, a felicidade pode ser um desapego das coisas, por exemplo, dos bens materiais, pode ser a capacidade que nós temos de lidar com as situações, não pensar tanto naquilo que nós não controlamos, tentar lidar da melhor forma possível com os problemas. Ai, doutora, é tanta coisa que eu estou a pensar. Beatriz, o que é a felicidade, afinal? Eu acho que a felicidade é exatamente isso, é um conjunto de várias coisas que nos deixam felizes e nós podemos não saber. Não é só uma coisa, é um conjunto de várias coisas. De várias coisas, pode haver várias coisas que nos deixam felizes. Quais são as essenciais, já agora, só para recapitularmos? Caso tenhas conseguido chegar pelo menos a essa conclusão. Quais são as coisas essenciais que nós temos de ter? Tudo aquilo que nos deixa felizes. É uma das coisas. E tem de ser tudo ao mesmo tempo, certo? Não pode ser uma coisa de cada vez. Uma mistura, assim. Uma mistura, simultânea. Sim. Então quais são as principais coisas que nós temos de ter para sermos felizes? Boas amizades, não é? Boas amizades. Sabemos a verdade A verdade. das coisas. Interessante. Mais. Amigos e verdade. Dinheiro, excluímos ou... Dinheiro ajuda-nos também. Ajuda, também é certo. importante. Dinheiro. O dinheiro por si vai trazer-nos bens materiais, mas isso é uma consequente do dinheiro. E acho que daquilo que nós falamos foi basicamente estas coisas. Imortalidade, já agora. Bem ou não? Durar para sempre, viver para sempre. Não sei, isso é muito chato, já era muito tempo. Demora muito tempo. Era muito tempo aqui, nossa. Então, mas se for com amigos, com dinheiro e com a verdade, qual é o problema? Por exemplo, se fosse só o professor a ter imortalidade e se mais ninguém tivesse, o professor ia ver todos os seus familiares a irem-se embora, entrar num mundo, por exemplo, que ia ser completamente diferente. Vamos expor como se fosse uma coisa de filmes, ia ser de robôs, ia estar só o setor com robôs e pronto, acho que por algum motivo nós estamos um determinado tempo na Terra, não é? Então o que me estás a dizer é que eu teria de ser imortal e os meus amigos também, e a minha família também, e todos aqueles que eu amasse teriam de ser imortais também. É isso? Sim, porque ser só uma única pessoa no planeta Terra imortal, acho que era complicado. Muito bem, então eu agradeço a ambas a vossa presença aqui hoje. Eu não sei se fiquei mais esclarecido sobre o que é a felicidade, apesar de termos chegado à conclusão de que todos desejamos ser felizes. E chegou ao fim mais um episódio de Migalhas Socráticas. Obrigado.